Fala, intercambista! Bem-vindo a mais um episódio bem especial do BeltaCast. Eu sou a Desirê, sou responsável pelo marketing da Belta e tô aqui para te auxiliar durante toda essa jornada para encontrar o melhor programa e o melhor destino para você. Hoje eu tô com uma convidada maravilhosa, que é a Andresa da GX. Super obrigada. Obrigado pelo maravilhosa, né, gente? Bom, a gente vai bater um papo hoje sobre um programa que é muito procurado e é um dos mais em conta, né, que o pessoal coloca ali, né, que eu acho que viabiliza bastante o intercâmbio. Mas antes, eu queria que você se apresentasse antes de falar do assunto. Vou deixar no suspense, vai. Um spoiler, né, no ar. Então, meu nome é Andresa Godoy, eu fiz meu primeiro intercâmbio há 26 anos atrás, isso é um pouquinho, né, a gente dá dica de idade, né, gente, quando fala assim. Foi o high school e me apaixonei pelo esse universo do intercâmbio. Já trabalho com intercâmbio há 22 anos e tenho agência, que é a GX Intercâmbio em Bragança Paulista, já há 18 anos. Perfeito. Então, já tem aí uma grande estrada, muitos sonhos realizados, né? Exato. E é muita legal, história, né? Eu acho que é legal quando a agência, né, principalmente o dono da agência, fez o intercâmbio, porque ele tem o lado do estudante, né, a vivência, a experiência, né, no intercâmbio, e também ali o lado do consultor, né, de como instruir o estudante para achar o melhor programa para ele. Com certeza. Tem aquela brincadeira, né? Que é um mosquitinho que pica. E quando pica, gente, a gente se apaixona e vira uma missão mesmo, de fazer com que outras pessoas vivam aquilo que você viveu, né? Porque a gente, realmente, o intercâmbio faz isso. A gente acaba enxergando o mundo por perspectivas diferentes, com o olhar do outro. Então, isso é muito rico. Perfeito. E a GX entrou recentemente para a Belta, né? Exato. Estamos muito felizes com, né, mais um membro. E para você que está assistindo a gente, quer conhecer um pouquinho mais sobre as agências Selo Belta, é só entrar no nosso site, o www.belta.org.br. Lá você vai encontrar não só a GX, né, mas mais de 50 agências e mais de 500 pontos de venda por todo o Brasil. Com certeza vai ter uma agência qualificada e segura perto de você. E se não estiver perto de você, com certeza vai ter um atendimento online, né? Que é hoje em dia você tá em Bragança, mas consegue atender o Brasil inteiro. Exatamente. Então, eu acho que isso é uma grande facilidade. E é bom, né, ter essa segurança, ter esse suporte de uma agência que vai te mostrar ali o caminho mais correto. E no assunto de hoje, que é o au pair, é mais fundamental ainda, né, ter a agência. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o au pair, o que é esse programa, né, que é muito falado. Só antes disso, trazendo alguns dados, né, a Belta faz uma pesquisa anual de mercado, né, a única pesquisa que tem no Brasil, né, sobre intercâmbio, e o au pair veio crescendo ano após ano. Tanto que a gente nem tinha o au pair na lista dos 10, né, top 10 programas, e hoje em dia a gente tem que colocar, porque ele vem crescendo, né, tem agências que vendem e performam muito bem com o au pair, e a gente vê uma crescente, eu acho que justamente pelo que a gente chama de democratização do intercâmbio, né? Hoje, as pessoas conseguem fazer intercâmbio, conseguem viabilizar, né? Não só o adolescente ali no ensino médio, que às vezes é um investimento mais alto, ou não só, né, uma universidade. Existem diversos programas para viabilizar essa realização do sonho, e o au pair é uma delas. Com certeza. Super concordo com tudo que você falou. O au pair, ele vem realmente com um excelente custo-benefício, né, Desirê? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre as características do programa, mas é importante a gente falar assim, é um programa para quem ama crianças. É um programa de intercâmbio e a gente vai falar sobre os destinos aonde você pode fazer au pair, mas esse programa de intercâmbio é para você ir trabalhar como babá na casa de uma família, né? Seja, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, dentro da casa da família americana, você vai fazer um programa de troca cultural, onde você vai, sim, estudar, mas você vai trabalhar cuidando das crianças dessa família, né? Então, tem que amar criança. Primeiro ponto super importante. Essencial e fundamental. Fundamental. Eu falo para... Nós fazemos o au pair tanto para menina quanto para meninos. Às vezes a gente não tem essa noção que menino também pode ser au pair. Então, nós fazemos o au pair, né, desde que a GX começou, há 18 anos atrás. E eu sempre falo, o mais importante é assim, é um programa que cabe em qualquer bolso? Com certeza. Porque intercâmbio é planejamento, seja ele qual for. Mas o au pair cabe em todos os bolsos. Mas assim, não adianta só caber no bolso, tem que ser o programa que mais combina com você.
E para o au pair combinar, tem que ser uma pessoa que curta criança, né? Eu sou mãe de um menininho lindo de 8 anos e tem alguns momentos que eu quero que ele fique na casa da avó, sabe? E é meu filho. Então imagina, né, você realmente cuidar da criança de uma família em outro país. Se você ama a criança, esse programa é para você. É isso que eu sempre falo. E como que é o processo ali, né? A pessoa descobriu o au pair por esse vídeo. Vamos fingir que ela Exato. descobriu o au pair por esse vídeo. E sabia que tem muita gente que ainda não conhece? Sim. A gente, né, nós acabamos, assim, visitando muitas escolas, colégios, fazendo palestras, e às vezes a gente fala o termo, as pessoas falam, jura? Mas existe esse programa? Então, o que você falou é muito legal, que vem crescendo ano a ano, as pessoas vêm conhecendo a respeito, e eu acho que é um programa, acho que o intercâmbio, de forma geral, é assim, ele realmente é transformador, a educação transforma, a educação internacional muito mais. E aí, quando a gente fala do au pair, a gente quebra paradigmas, porque a gente tem várias histórias de realmente, assim, a pessoa, ela nem sabe, nunca tinha ido a um aeroporto, a família nunca tinha ido ao aeroporto. E quando ela falou, pô, eu gosto de inglês, gosto de crianças, e isso cabe no meu bolso, aquilo fez uma grande mudança na realidade daquela pessoa, na realidade daquela família. Então, é muito legal a gente levar essa oportunidade e mostrar essa democratização, como você citou. Perfeito. E quais são ali os principais destinos, né, para o au pair? Tá. Acho que o principal deles é os Estados Unidos. É importante a gente salientar que nos Estados Unidos ele é um programa regulamentado. O que eu quero dizer com isso? O au pair, para ser au pair nos Estados Unidos, ele vai com um visto de intercambista. Ele vai com visto J1, que é o mesmo visto de outros programas, né? Então, não dá para ser au pair nos Estados Unidos sem uma agência. E isso é muito importante. Por que é importante, né? Porque, afinal de contas, essa pessoa vai ter todo o suporte aqui e lá, né? Durante o programa. A gente pode explorar um pouco mais isso. Tem alguns outros países na Europa, né? Então, hoje, que brasileiro pode ser au pair? Holanda, Bélgica, França, Alemanha, Espanha, e também tem agências muito bem, né, consolidadas, de qualidade, para dar esse suporte lá nesses países. Então, por isso, mesmo que você queira fazer Europa, é muito importante que você vá atrás de uma agência no Brasil para que te dê o suporte aqui, para que você tenha uma agência na Europa. Perfeito. Tá bom? Eu acho que nesse episódio a gente pode focar nos Estados Unidos, Legal. que é, né, que é o mais, ali o carro-chefe, né, e que é o que é mais comum. E eu acho que explicar o porquê dessa regulamentação ser importante. Por que essa regulamentação é importante? Porque isso vai influenciar na rotina de trabalho, vai influenciar nos benefícios, nos requisitos, em tudo isso que a agência vai dar o suporte para o estudante. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho como que funciona, né? O estudante chegou para você, ele quer aplicar para o au pair, como que funciona esse processo de toda, né, essa regulamentação, quanto tempo de duração de programa, né? Como que funciona? Legal. Então, vamos focar nos Estados Unidos. Acho que é bem legal o que você colocou. É importante também, só voltando um pouquinho, se alguém tiver interesse na Europa, existe uma associação como a Belta de agências de au pair, da qual a AGX faz parte, que se chama IAPA. E aí, isso também é muito interessante para regulamentar o programa em países onde ele não é regulamentado, como é nos Estados Unidos, tá bom? Então, vamos falar dos Estados Unidos. Então, o aluno chega até a GX, né? O que a gente vai avaliar ali? Primeiro, a primeira pergunta que a gente vai fazer, gosta de crianças? Tem certeza? Né? E aí tem algumas regrinhas, alguns pré-requisitos que são determinados pelo próprio Departamento de Estado, né? Então, nos Estados Unidos, enquanto um programa de intercâmbio, todas essas regras são para todas as agências. Então, o que vai pedir? Se essa pessoa tem de 18 a 26 anos, ela precisa embarcar com 26 anos. 26 anos e 11 meses, mas tem que embarcar com 26 anos. Então, de 18 a 26 anos, inglês intermediário alto, precisa conseguir se virar no inglês, precisa gostar de crianças, precisa ser formado no ensino médio. É importante ter carteira de motorista, não é obrigatório em alguns casos, então meninas, até tem famílias que aceitam sem a carteira de motorista. Menino é mais difícil, né? Porque são menos famílias, tá?
é importante ter experiência com crianças. E essa experiência, a gente vai precisar de cartas de recomendação. Então, essa experiência não pode ser na família. É bom ter experiência com família, também enriquece o currículo, mas tem que ser uma experiência de babá ou de monitor, qualquer experiência que envolva a criança, porque a gente vai precisar de cartas de recomendação. Essas recomendações, elas são checadas, elas são verificadas e a gente vai precisar ainda de fotos com crianças, realmente ver que essa pessoa tem alguma experiência com criança. Não pode ser casado e não pode ter filhos, tá? A gente salienta isso porque a gente já teve, né? Imagina só, 18 anos, gente. Já teve quem veio na agência e falou: não, mas eu finjo que eu não tenho filho. Tá tudo errado, né? Não dá para falar que não tem filho para ir cuidar de criança dos outros, tá? Então, esses pontos são bem importantes e são os pré-requisitos para fazer parte do programa. E eu acho que nesses pontos a gente tem muita coisa para falar já. Sim. Porque a idade já fala ali qual que é o perfil do estudante para esse tipo de programa. Então, como você falou, já desmistificando no começo, meninos também podem fazer, né? Então, lógico, é muito mais comum com mulheres, mas homens também podem. A idade é legal para você pôr no seu planejamento. Então, se você quer fazer um au pair, tenha em mente essa idade, né? Essa faixa etária ali que você tem que tá dentro. Como a gente sempre fala, né? Eu sempre falo isso tanto nos episódios, nas redes sociais. Intercâmbio é para todas as idades, para todos os tipos, né? Os gostos. Mas você tem que escolher o programa que seja adequado para a sua faixa etária, né? Para o seu objetivo, muitas vezes. Então, no au pair, a gente já sabe que tem essa restrição, então é importante. Se você tá com 25 anos aí e quer ainda aproveitar essa oportunidade, né, já vai indo atrás da agência, já vai dando o primeiro passo, fazendo planejamento, porque tudo demora tempo, né? Demora tempo para fazer uma entrevista, para preparar a documentação, para fazer essas comprovações que você falou, né, para aplicar para o visto. Então, tudo demanda planejamento. Planejamento financeiro, que é muito importante, e o planejamento de outras burocracias também que você tem que fazer durante esse processo. Então, isso é um ponto muito importante que a gente já tem ali do perfil do estudante. E é válido você falar isso, porque essa semana eu falei com uma interessada que tinha 23 anos. Aí ela falou, não, mas eu não tenho inglês, meu inglês é básico. Né? Eu falei para ela, então, constrói um planejamento, corre atrás, vai estudar, se é isso mesmo que você quer, e lembre que até os 26 anos. Porque a gente já teve também pessoas que chegam e falam, ai, acabei de fazer 27, mas agora eu quero. Não dá, né? A regra do consulado, né, nem é do consulado, mas do Departamento de Estado americano é muito clara. Você não consegue o visto. Não tem jeitinho não brasileiro. Tem jeitinho. Tem que ser até 26 anos. Na pandemia, nós embarcamos um menino 2 dias antes de ele fazer 27. E ele embarcou, chegou, né? Tinha toda uma questão de ir para outro país no consulado. Mas é isso, tem que chegar nos Estados Unidos antes de 27. Ah, nossa, eu tô com 26 anos e 10 meses. Não dá tempo, porque a gente tem que fazer a documentação. E aí nós vamos falar um pouquinho de processo, eu acredito, né? Mas tem que ficar online, a família tem que entrevistar, tem que fechar com a família, fazer o visto para daí embarcar. Perfeito. Outro ponto que você tinha falado que também é muito importante é o nível de inglês. Não é um intercâmbio que você pode ir com 0 inglês. Por quê? É muita responsabilidade você cuidar de uma criança. Se acontece qualquer coisa com aquela criança, você vai conseguir ligar, não é um SAMU, né? Mas você vai conseguir, né, ligar, vai conseguir se comunicar, entender o que aquela criança tá querendo, tá pedindo, ou você precisa levar ela até a escola, você precisa, né, ter essas obrigações. Lógico que é um intercâmbio para você também aprender. A gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios e tudo mais. Só que você precisa ter esse nível de inglês, porque você tem uma responsabilidade ali a cumprir. Até nesse processo, né, porque quando o aluno chega lá na agência, a gente verifica esses, né? Ah, você está dentro dos pré-requisitos? Legal, então vamos fazer uma entrevista de inglês. Aí a gente agenda a entrevista. E aí nós somos muito sinceros com o aluno. Ó, seu inglês está assim e precisa ficar assim para você se inscrever. Ou precisa ficar assim para você embarcar. E por que isso? Porque uma vez ele inscrito, ele vai construir um application. Então, ele vai fazer um currículo detalhado com a ajuda da nossa equipe, aonde vai ter as cartas de referência, vão ter as fotos, carta, documentação comprovando essas experiências, parte médica. Então, tem alguns documentos que a gente coloca tudo junto
e manda para a agência nos Estados Unidos. Essa agência vai então olhar e falar: nossa, esse au pair é cara daquela família, e vai indicar para algumas famílias. A família então agenda uma entrevista. É como uma entrevista de emprego, de certa forma. Por quê? Tem que ter um match para esse au pair ir para casa dessa família. A família vai ligar, né? Geralmente eles marcam uma video call e aí essa família vai querer saber: nossa, me conta mais sobre essa experiência. O au pair também deve fazer perguntas. Como que é a rotina da família? E como que é seu filho? Do que ele gosta? Do que ele não gosta? E aí, nesse bate-papo, decide-se mutuamente, né? Se ele vai ou não para essa família. Então, a família fala: vou entrevistar alguns outros. E daí a família pode voltar e dizer: olha, gostei de você, você quer vir para minha casa? E cabe ao au pair dizer: legal, também quero, ou não era bem o que eu estava querendo, tá? Só que esse bate-papo só pode acontecer se ele falar inglês, né? Então, já começa aí, no processo para ele embarcar, ele precisa conseguir desenrolar nessa entrevista. Não precisa ser fluente, não precisa estar totalmente perfeito, mas ele precisa saber se comunicar. A comunicação precisa acontecer, tá? Então, realmente, caso não tenha inglês, não dá nem para passar pelo processo das entrevistas. Perfeito. E aí, nesse processo das entrevistas, é legal que a agência de intercâmbio vai te ajudar também a montar o seu perfil que seja atrativo para as famílias, né? Vai te ajudar em toda a documentação que você precisa apresentar. Então, por isso que é tão importante, né, o estudante escolher uma agência que seja qualificada ou especializada nisso, ou com um departamento né, de au pair. Então, é muito bacana isso, ter esse suporte para você não se sentir perdido, para você não se sentir... São tantos passos, né? Tanta coisa ali que ele tem que apresentar, que ele tem que dar match com a família, que ele tem que saber. Às vezes, a questão do match pode ser também... o estudante tem uma preferência por uma cidade ou por um estado, e aí ele vai tentar dar match, né, com uma família daquele local. Isso acontece também, né? Sim, sim. E eu acho que o que você falou, que é muito importante, assim, para quem está fazendo ou quem vai fazer o application... Eu sempre digo para os alunos: show your true colors, né? Porque não adianta a gente querer responder o que acha que o outro vai achar bonitinho, né? Para eu encontrar uma família que realmente tenha a minha cara e que goste de coisas que eu gosto, que eu tenha realmente um ano agradável, lembrando que, né, todo intercâmbio é vida real. Vão haver obstáculos, vão haver problemas, e por isso que a gente tem que ter uma agência que vai nos dar o suporte para isso. E alinhar as expectativas, né? Saber quais são as coisas ali que podem acontecer. Exato. E se eu não me der bem com a família, eu consigo trocar nesse de processo? Família, né? E isso é um ponto muito importante, porque nos Estados Unidos, como é regulamentado, ele vai ter uma coordenadora local. Ele vai ter alguém que vai auxiliá-lo nesses momentos, se acaso precisar de uma troca de família, como você disse, né? Então, é muito importante que esse application mostre quem é esse aluno de verdade. Então, que o aluno prepare o application contando tudo. Eu até dou de dica para os alunos, antes de começar esse dossiê, esse currículo detalhado, pega uma folha de sulfite, escreve tudo o que você fez na vida. Nossa, fiz balé dos 7 aos 9 anos, toquei piano, tudo, para daí a gente construir esse application, esse currículo, com todos esses detalhes. Porque alguma coisinha que você fala: nossa, por que eu vou colocar que eu tive, sei lá, diploma de Olimpíada de Matemática? Quem sabe? A família, né? Para eles é criança, importante. Exato, a criança gosta muito de matemática e vai ser muito legal ter alguém que curta também. Então, a gente já viu muitos matches darem certo por esses detalhes, tá? Perfeito. E uma coisa que a gente não falou é a duração. Quanto tempo, não é? Porque isso vai influenciar, né, em todo o planejamento. Exato. E tudo mais. Quanto tempo é o programa de au pair? Nos Estados Unidos, o comprometimento do aluno é por 1 ano. Então, ele é um programa de 1 ano, podendo ser renovado por até mais 1 ano. Então, uma vez o aluno está lá, ele pode desejar renovar, e aí ele pode renovar por menos tempo. Então, às vezes é 6 meses, 9 meses, ou até 1 ano. Essa não é uma decisão que ele precise tomar antes de ir, e ele pode, inclusive, renovar com outra família. Então, olha, a família que eu tô não quer renovar, ou eu gostaria de ter uma experiência em um outro estado, e aí renovar com uma outra família. Mas o comprometimento inicial é durante 1 ano.
Perfeito. Isso é importante para saber o planejamento. Exato. Falando em planejamento, a parte financeira é muito importante. E a gente já falou que o au pair é um dos intercâmbios mais baratos, né? Exato. Mais em conta É. ali. Por quê, né? Porque tem muitos benefícios envolvidos nisso. E eu queria que você explicasse um pouco desses benefícios e também da rotina de trabalho, né? Porque isso vai influenciar ali nos benefícios, né? Como que ele tem que saber ali o horário de trabalho, qual tempo livre ele vai ter. Lógico que vai variar de família para família, de estrutura para estrutura, mas como que funciona a rotina de trabalho e quais são os benefícios que ele tem em troca dessa rotina? Então, a gente estava dizendo que precisa amar a criança, né? A gente já entrou nesse combinado aqui. Por quê? Porque, na verdade, o trabalho pode ser até 45 horas por semana com a criança. Essa rotina vai depender de família para família. Então, nesse bate-papo, nessa entrevista que vai ser feita com a família americana, o au pair também vai entender como é essa rotina. Se é uma criança, às vezes é um bebê, e daí vai ficar com o bebê durante o dia todo enquanto os pais estão trabalhando e à noite, né, quando os pais chegam, entrega. Ah, não, tá em idade escolar. Então, a rotina do au pair é preparar, levar para a escola, depois ir buscar na escola, levar nas atividades, tá? Pode Então, ser mais de uma criança também. Pode ser mais de uma criança. Dependendo do número de crianças, pode inclusive ser 2 au pairs, tá? Então, esse bate-papo nessa entrevista, é muito importante que o candidato também entenda a rotina. Que horário que eu vou trabalhar, como que vai ser isso, mas não pode ultrapassar essa carga horária máxima. O au pair precisa ter um final de semana livre por mês, 1 dia e meio livre por semana, 2 semanas de férias remuneradas. Então, isso está lá na regra do Departamento Por de lei. Estado, por lei. Ele recebe quase $196 por semana de trabalho. Isso também é o que consta na lei para o au pair tradicional, vamos falar assim. Porque existe também o au pair, um pouco... Cada agência vai dar um nome diferente, mas o au pair premium, que seria para quem já é pedagogo, para quem tem uma formação universitária na área, né, de cuidar de crianças, que daí pode ir para um programa onde recebe um pouquinho mais, tá bom? Mas o tradicional é cerca de $196 por semana, né? Ele também recebe uma bolsa de estudos de $500. Ele tem que estudar, tá? Então, a agência com a qual ele vai e que vai lá localmente observar se ele está cumprindo com tudo certinho, se está se adaptando, se a família está cumprindo com as regras e tudo mais, vai também observar se ele está estudando ou planejando estudar. Ele tem que fazer cerca de 6 créditos universitários, tá? Isso é um pouquinho confuso às vezes para nós, mas o que é isso, né? A coordenadora vai ajudá-lo, mas a se inscrever em algum curso que ele tenha um certificado e que tenha pelo menos 72 horas. Normalmente eles vão fazer inglês, quem tem um inglês muito bom acaba fazendo talvez até uma matéria dentro de uma faculdade nos Estados Unidos, dentro de um college, mas eles têm que estudar. A família vai pagar esse valor dessa bolsa direto para a instituição de ensino na qual ele se matricular. E aí tem alguns bônus das agências, tem agência que manda um prêmio, tem agência que manda, né, um presente da Amazon, e aí vai ter o certificado no final também de tudo isso. Então, é um programa que a partir da primeira semana ele está recebendo. Perfeito. Ele não depende de estar... alguém do De Brasil encontrar montando uma vaga, dinheiro. às vezes, né? E também, lógico, tem acomodação e alimentação, porque ele mora na casa da família e ele vai ter, no caso, acomodação, alimentação, quarto para ele, quarto individual, né? Então ele já não tem esse custo. Tá? Eu acho que isso é legal a gente falar da questão da acomodação, porque é um dos pontos mais caros quando a gente fala de intercâmbio, né? Então, ali ele já vai estar economizando na alimentação, na moradia, em tudo, né? Ali, né, nesse custo de vida, digamos assim. E são quase $200 por semana, né, Desirê? São, gente, $800 por mês, quase aí, né? Então, realmente, dá para ele, para todos os custos pessoais, para passear, para conhecer lugares, viajar, investir mais em estudo. Às vezes, para além da bolsa, eu quero investir mais. Guardar um dinheiro, né? A gente já viu a au pair voltando
né? Claro, precisa de planejamento, mas voltando e comprando um terreno no Brasil, né? E eu não falei da passagem aérea. A passagem aérea também é subsidiada, né? A passagem de ida é totalmente subsidiada e a passagem de volta, uma vez o au pair cumpriu pelo menos X tempo lá nos Estados Unidos, a grande maioria das agências é entre 6 e 9 meses, ele também tem a passagem de volta, né? Então, é importante a gente também falar isso, porque é um programa que inclui o aéreo. Não tem nenhum outro programa que eu acho que inclua o aéreo, Sim, né? sim, é muito benefício, Seguro né, saúde também, né? Ele vai com seguro, claro. Claro, a família americana paga grande parte desses custos, né, gente? Tem muito aluno que nos pergunta, mas por que a família quer um au pair? Eu acho que tem um aspecto que os Estados Unidos têm muito essa cultura do receber, da troca cultural. Então, acho que esse é um ponto. Mas também, assim, vamos pensar que é um jovem, um menino ou uma menina, que fala 2 idiomas e que vai morar dentro da casa, né? Não tem essa mão de obra, né? As babás nos Estados Unidos são pessoas mais idosas, não têm disponibilidade de morar na casa, não é uma pessoa que tem esse conhecimento como, né? Vai com 2 idiomas, vai com uma visão de mundo diferente. Então, as famílias querem muito isso pela troca cultural, mas também porque tem esse aspecto de ser não tem uma pessoa jovem que vai morar dentro da casa e vai ensinar tanto para o seu filho, né? Sim. Isso é bem E legal. aqui a gente falou de benefícios que são pré-estabelecidos, né? Que todo au pair vai ter isso. Mas tem outros que, dependendo da família que você escolher, né? Tem família que leva o au pair para viajar junto. Tem au Exato. pair que você vai poder utilizar o carro da família, né? Igual você falou da carteira de motorista. Então, tudo isso é importante você colocar ali. Quais benefícios você quer? O que é importante para você? Para na hora dessa conversa você ter ali anotado e também questionar a família e também entender como é a rotina dessa família. Porque você tem que levar em consideração que você vai ter ali um horário de trabalho. Mas além desse tempo, você vai estar nessa casa também, né? Então é importante ter essa regulamentação, ter tudo alinhado, as suas expectativas, as expectativas da família, né? Para você saber direito como que vai ser ali sua rotina, né? O tempo livre que você vai ter, a respeito de entender as regras da casa, né, que você está indo Exato. para um intercâmbio, né? Todo intercâmbio que a gente fala que você vai para uma host family, por exemplo, você tem que entender as regras da casa. E ali mais ainda, você vai estar educando, criando uma criança não do jeito que você foi educado no Brasil, do jeito que a sua mãe faria ou algo do tipo. Você tem que seguir as regras que a família está impondo. As regras que a mãe quer que o filho cresça, que o pai quer que o filho cresça. Então, isso é muito importante, né? Com certeza. E é importante, como você falou, assim, essa regulamentação do programa, né? Ela traz uma segurança também para quem está indo, né? Porque claro que existe a dúvida assim, nossa, mas quem são essas famílias? E aí, no caso dos Estados Unidos, como é um programa regulamentado, tem toda uma regra para essa família se inscrever. E essa família realmente, ela passa por um crivo, né? Então, tem que passar por uma entrevista, tem que fazer uma avaliação dessa família em termos de financeiro, em termos de estrutura dessa casa, em termos, inclusive, emocionais dessa família que vai receber um au pair. Então, tem toda uma regra do Departamento de Estado que a agência licenciada, vamos colocar assim, autorizada pelo governo americano para fazer a gestão desse programa, ela tem que fazer para autorizar que as famílias se inscrevam no programa. Então, você já vai sabendo que essa família passou, sim, por uma seleção, vamos dizer assim, para que ela possa se inscrever e receber um au pair. Essas agências vão ter essas coordenadoras locais, além do escritório regional, o escritório central, que vão fazer essa supervisão do au pair. Então, vão proporcionar encontros entre os au pairs, vão, inclusive, indicar para os au pairs lugares onde eles podem estudar. Tem o que hoje se chama, né, de Au Pair Weekend, que são cursos para os au pairs. Várias agências nos Estados Unidos, todos os au pairs têm que fazer um treinamento antes de embarcar. Depois da pandemia, o treinamento, muitos deles têm sido online, mas antes da pandemia, todos eles iam, por exemplo, para Nova York, tinha uma data de chegada, chegava au pair do mundo inteiro para fazer um treinamento lá de 3 dias antes de ir para casa da família, né?
Ainda assim, não retomou, não foram todas as agências que retomaram esse treinamento presencial. Mas o au pair faz também um treinamento antes de embarcar sobre cultura americana, sobre primeiros socorros. E aí tem algumas dicas para quem quer ser au pair. Acho que é legal correr atrás da carteira de motorista. Tem muita família que quer au pair que saiba dirigir, porque tem um carro à disposição ali para levar a criança para um lado e para o outro. Curso de primeiros socorros, gente, é um outro ponto muito legal para você colocar no seu currículo se você quer ser au pair. E hoje tem tantas possibilidades de você fazer cursos muito legais nesse sentido, e é um certificado que vai ser um diferencial no currículo também. Para você se preparar ali, né? Exato. Para o seu perfil ser bem visto, pelas famílias. E aí, esse processo de entrevista é muito importante. Pode ser... que vai ditar ali o seu futuro, né? Exato. Pode ser a primeira família. Nossa, super me identifiquei. Já vi isso acontecer várias vezes. Mas é importante saber que esse processo de você conhecer a família, da família te conhecer, vai fazer toda a diferença para esse ano que vocês vão morar junto. Você vai morar na casa dessa família, né? Sim. Então, é importante essa rotina, entender quem é essa família. E tem muitas histórias bonitas sobre tudo isso. A gente já vai falar de alguma... Depois eu conto história. Mas só falar um ponto bem legal, que assim, eu sou ratinha de redes sociais, né? Sou viciada em redes sociais. Então, eu acompanho muito. Tem muitos perfis que falam sobre... Compartilham a vida sobre o au pair, né? Como que é minha vida sendo au pair nos Estados Unidos. Eu acho que isso é muito bacana das pessoas colocarem, né? No seu... Enquanto você tá ali na sua fase de pesquisa, você acompanhar esses perfis. Porque, lógico, você não pode ficar se comparando. Igual você falou. Tem gente que na primeira entrevista já encontrou. Tem gente que vai ficar ali demorando um tempo até achar a família ideal e cada um tem o seu tempo. Mas eu acho que o mais legal disso é que muitas pessoas mostram a realidade, né? Os perrengues que tem, os problemas que tem, né? Não só a parte boa, porque realmente é uma troca cultural ali, é uma experiência imersiva, então pode acontecer coisas e são quando acontecem esses perrengues que você se torna mais forte, mais resiliente, né? Que você vai aprender com essa com essa dificuldade, digamos assim. Então, eu acho que é uma dica bem legal para quem tá pesquisando, né? Quem tá pensando em fazer intercâmbio, dá uma olhada em perfis de pessoas que estão lá ou que já foram. Tem, né, gente que vai de novo, né? Pode ser recorrente. Sim, gosta tanto do programa. Ou até quando volta, como a vida da pessoa mudou depois de um intercâmbio. Então, eu acho que é legal fazer essa lição de casa, essa pesquisa, né? Entender como é a rotina e todo intercâmbio é legal fazer isso, né? E pesquisar, entender esse país para onde você quer, entender como que é essa rotina e pesquisa em lugares diferentes, para que a gente também não fique com aquela visão de tipo, é mil maravilhas, porque às vezes tem alguns, né, que perfis só posta a parte legal. Que só é vitrine, né? Eu vou todo final de semana para Nova York Disney, com a minha família. Maravilhoso, né? E na verdade, gente, eu acho que o grande aprendizado de morar no exterior são esses perrengues, são os obstáculos, é entender esse choque cultural, é entender como que o outro vive e falar, nossa, é assim, nossa, eu nunca imaginei, né? Isso tudo é muito gratificante. Então, pesquisem mesmo, acho que é uma dica excelente que a Desirê deu. A gente, nas reuniões de au pair, muitas vezes a gente traz um au pair para contar, e tem um caso, Desirê, que sempre vem assim à tona, que todo mundo brinca, porque nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum dar banho em bebê na pia da cozinha. E aí é uma coisa que o au pair, na hora que chega, e a primeira vez que a mãe liga lá a pia da cozinha, enche a pia da cozinha de aguinha quente, com chuveirinho, e vai dar banho, é a primeira coisa que o au pair fala, não, brincadeira, é piada. Não é possível. Não é possível. Comecem a ver no filme, gente. Nos filmes americanos aparece o bebê tomando banho na pia da cozinha. E é cultural. Para nós pode parecer uma coisa de outro mundo. Você fala, né? Como assim? Mas é super cultural. Então comecem a entender, porque é um pouco dessa exploração cultural, entender esses obstáculos, que você vai ver se é para você mesmo, né? Se faz parte aí do que você quer
dentro do sua vivência internacional. Alguns episódios atrás, né, a gente conversou com o Flávio e ele falou um pouco sobre a criação do intercâmbio, né? E como os Estados Unidos usa essa ferramenta para realmente disseminar a sua cultura pelo mundo. E eu acho que é muito isso, né? Trazer pessoas, quer dizer, levar pessoas para os Estados Unidos para vivenciar essa cultura que já é tão forte aqui, a gente já consome tanto, e depois levar para casa. Então você vai aprender muita coisa sobre a alimentação, sobre os costumes, sobre tudo, né? Então no high school acontece muito isso, de você estar vivenciando ali com a família americana, né? O high school americano, né? Aquela escola dos sonhos, as cheerleaders, os jogadores. Então, no au pair é a mesma coisa. Você vai realmente estar ali, de fato, na família americana, né? Vendo como que é a criação desses filhos, como que é a rotina, né? Como que é o trabalho, enfim. Eu acho que isso é muito bacana. E é uma troca cultural, né? A gente ensina, a gente aprende, mas a gente ensina também. Você leva um pouquinho. Sim. Cada intercambista tem que ter essa consciência que nós somos diplomatas do nosso país. Muitas vezes, eu morei em Iowa, numa cidade de 5 mil habitantes. Eu fui a única brasileira que muitos ali conheceram, né? E o que a gente está levando também? Então, os au pairs também têm essa oportunidade de ensinar um pouquinho de português, de ensinar um pouquinho da nossa cultura, fazer um brigadeiro, se a criança puder comer doce. Sim. E é uma troca que é pra vida inteira, né? Eu vejo várias pessoas que depois voltam pra visitar a família, né? É uma troca bem legal. E aí, antes da gente finalizar, porque passou muito rápido o nosso bate-papo, queria que você contasse, né, um case de algum estudante ali que fez o au pair e que, né, teve sucesso, voltou realizado, né, teve essa experiência. Nossa, gente, são tantos cases e eu adoro contar história. Então, eu vou contar rápido. Eu prometo que eu volto se a Desirê me chamar de novo. Eu chamo. Mas é assim... a gente pode voltar com uma estudante sua. Posso trazer uma estudante, inclusive para contar um pouquinho de perrengue. Me vem na cabeça agora uma professora que está dando aula online. Ela ficou 1 ano e meio nos Estados Unidos. E, na verdade, ela vem de uma família muito humilde. Uma família que realmente é esse caso que eu falei para você, que nunca tinha ido ao aeroporto. E hoje ela é uma professora online, está bombando online, dando aulas de inglês, preparando pessoas, principalmente que vão fazer intercâmbio. Mas também uma aluna nossa de, acho que mais ou menos uns 15 anos atrás, que fez o au pair, né? E voltando do au pair, 1 ano depois, ela fez aquele Open Day da Emirates. E hoje, há quase 10 anos, ela mora em Dubai, pelo inglês fluente, pela experiência internacional do au pair, né? E quantos cases, assim, de pessoas que foram e depois voltaram com inglês fluente, com essa experiência de vida, porque o intercâmbio traz resiliência, como a Desirê falou, flexibilidade, e conseguiram, então, crescer na carreira ou ir para uma carreira que nem imaginavam que iriam conseguir, porque não tinham o inglês fluente, essa experiência, né? Então, são muitas histórias. É realmente transformador, né? Transformador. E a gente não falou de valores, porque eu acho que é interessante as pessoas pesquisarem, mas é interessante falar que está tudo isso incluso. A grande maioria das agências parcelam aí em 10 vezes, e eu vou dizer para vocês que cabe no bolso de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Então, pesquisem, corram atrás. Se o intercâmbio é seu objetivo, é uma maneira de você fazer o intercâmbio, se você amar crianças, e ter essa vivência internacional e voltar com uma bagagem cheia de experiência. Perfeito. Muito obrigada por todo o ensinamento que você trouxe, essa aula de au pair. E muito obrigada mesmo. Obrigado vocês. E para você que tá aí, né, acompanhou até o final do nosso episódio do BeltaCast, eu deixo o convite para você continuar assistindo aí. Tem uma maratona de episódios sobre diferentes programas e eu tenho certeza que você vai encontrar o perfeito para você. E lógico que também vou te indicar ir através de uma agência selo Belta, porque é muito importante você fazer esse investimento, né, numa agência segura e qualificada. Então, aqui na descrição do vídeo vai ter, né, nossas redes sociais e o nosso site para você encontrar uma agência perfeita e pertinho de você.